De qualquer sorte, eu quero cumprimentar a realização do evento. Eu nem me dei conta do tempo. A realização do evento, Rinaldo, assim, pela coragem, pela capacidade, e a capacidade organizacional e aglutinadora, trazendo para o evento da Ordem dos Advogados, da Abracrim, principalmente, que é a Abracrim que está a testa disso, mas trazendo o Judiciário e o Ministério Público, os representantes das instituições que estão aqui presentes, participando ativamente. E essa comunhão de interesses e de convivência, em Estado grande ou pequeno, em comunidade grande ou pequena, qualquer uma, é extremamente importante, porque ao longo do tempo da minha carreira de Ministério Público, sempre tive uma integração com o juiz, com o delegado de polícia, com o gerente do Banco do Brasil, com o pastor que comandava a igreja, que era protestante. Então, é uma integração comunitária. Eu acho que é importante isso, e cada um exerce o papel. Sabe, então, você está se contradizendo? Eu digo, não. Eu acho que o ideal é que realmente o presidente do Supremo sente uma coisa e o procurador sente uma outra mesa, uma coisa separada. Mas são coisas diferentes. Mas falando em Supremo, isso aí, com todos esses acontecimentos que estão acontecendo nos últimos dias, nos últimos meses, do ano passado para cá, enfim, todas essas alterações que vêm ocorrendo, nos faz nos vincular de qualquer forma. É impossível deixar de falar no Supremo Tribunal Federal. É impossível deixar de falar nas coisas que vêm sendo decididas por último, desde o ano passado, desde 2016, enfim, ontem e hoje, o que vem acontecendo. Nós nos preocupamos, temos que limitar um pouco esse tema, porque temos que falar, então, pelo menos de presunção de inocência. Um problema histórico, problemático. O magnífico reitor aí, o professor Regis, falou muito bem da teoria do delito, do socialismo, da sociedade, da filosofia, da sociologia, da integração do ser e do dever ser. Mas nós temos uma preocupação com a forma de ver a Constituição. Nós temos uma Carta Magna e cada país se rege pelaquela carta que ela instituiu. Se eu tenho uma Constituição nesse país, eu não posso ficar invocando a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição da Comunidade Europeia, a Constituição dos outros, não sei de onde, porque lá é assim, aqui é assado. Não importa, cada um tem a sua Carta Magna. E essa carta é produto exatamente da vontade do povo. São os nossos representantes, começou assim lá na Grécia. Agora, a Constituição que se fez, a Constituição que se elegeu pelos nossos representantes é aquela que vai reger os nossos problemas. E quando for o caso, quando for houver necessidade, naquilo que for possível, que se altere politicamente, democraticamente, como a Constituição prevê. O que não se pode é simplesmente reescrever a Constituição. Infelizmente, nos últimos tempos, é o que o Supremo Tribunal vem fazendo. Ele é o guardião da Constituição, se orgulha disso. A comunidade respeita por isso. Nós damos todo o apoio. Agora, o que o Supremo não pode fazer é reescrever a Constituição. O Supremo não pode ter uma Constituição só para ele. Ele é apenas o guardião da Constituição, mas não é o dono dela. Ele não pode levar para casa. Não pode interpretar aleatoriamente. A cada momento, a cada dificuldade, dá uma interpretação diferente. Ele rasga a Constituição. Quando lá, em 2016, quando o habeas corpus 126.292 deu aquela decisão, alterando a orientação jurisprudencial que vinha desde 2009, a respeito do cumprimento de pena, que é após o trânsito julgado, interpretando de uma forma diferente, eu escrevi um artigo na mesma noite que saiu no conjunto, está escrito: em noite de terror, o Supremo rasga a Constituição Federal. No outro dia de manhã, estava publicado no conjunto. Foi uma coisa em cima da invocação, é verdade, mas o que eu escrevi lá continuou, não recebi nenhum puxão de orelha, ninguém me puniu por isso, e é verdade, disse mais ou menos isso. Então, nós temos uma dificuldade para a gente verificar, sobreviver. Afinal de contas, nós temos uma Constituição desde 88, 30 anos, 31 anos agora. Ao longo desses 30 anos, ela veio, né, nessa interpretação. Até 2009, tinha uma interpretação. 2016 mudou a interpretação, com aquela forma que eu vou falar logo o seguinte, determinando o cumprimento de pena a partir do segundo grau, da segunda instância. Mas ficou em uma incógnita. A imprensa tem notificado, tem cuidado, é por maioria, deu 6-5, é apertado. Parece que a mídia nacional não se deu conta que as decisões colegiadas, a regra geral é de que sempre será por maioria. A exceção é uma unanimidade.
Dificilmente o Supremo Tribunal enfrenta alguma coisa que é unânime a decisão. É lógico que é por maioria. E casos importantes, importantíssimos e graves, assim, normalmente a maioria é apertada. Eles discutiram nesses dias, quando houve essa última decisão, diz que não pode mudar. O Supremo não pode ficar mudando de jurisprudência. Olha, tinha de 2009, mudou em 2016, porque agora, de novo, nesse mês, mudar outra vez. Fux, por exemplo, Barroso, Fux. Então, eu tenho certeza, como depois já teve a decisão, já sai falando, mas vai mudar a composição, depois volta outra. Ora, mas não é para não mudar, é para ser perene, é para ter uma durabilidade. Eu também acho que a jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, tem que ser perene, tem que ter longevidade. Quando ocorrerem fatos diversos, fatos relevantes, enfim, em um determinado momento, é importante, de repente, parar e repensar. Puxa vida, precisamos mudar a Constituição, podemos mudar o entendimento sobre a Constituição. É uma política para adotar. Então, raramente isso pode acontecer, ou raramente isso deveria acontecer, mas reinterpretar é uma coisa. Agora, ignorar o texto expresso não é possível. Nós vimos sugestões, inclusive, de quem sabe agora, então é fácil, só dar um novo significado para o trânsito julgado. Isso é uma ignorância, uma barbárie absurda. Não existe, pode dar a definição que quiser. Significa dizer, depois que não houveram mais recursos. Então você defina como quiser, mas o trânsito julgado é esse o sentido. Nós não podemos querer que a Ada Pellegrini e companhia lá se removam do túmulo. O trânsito julgado tem o mesmo conceito para todos nós em todas as áreas. Mas nessas idas e vindas, nas decisões, aquela remoção lá que houve com o HC 126.292, relator do ministro Teori, que mudou a interpretação, é ali por 6-5, por um voto de diferença, e é assim que normalmente as coisas acontecem. O que eu lamento, acima de tudo, foi que foi uma decisão em cima de um habeas corpus. Nenhum tribunal pode decidir na petição da parte, do réu, no caso, do paciente, decidir contra o seu interesse. Pode negar o pedido, mas não pode decidir o contrário. Ora, no habeas corpus não é o lugar para a corte mudar a orientação em cima dele. Além de negar o habeas corpus, agravou a situação e perdeu o direito. Foi além, e foi esta pedida. O Supremo pode, mas não pode tudo. Também tem limites, mas isso nem foi questionado, não é questionado. Como é que o Supremo Tribunal recebe um habeas corpus, que é um pedido de liberdade para atender ações de carência, porque ele está se sentindo prejudicado, ele não só nega isso aqui e vai além. O mais grave, você não tem nem direito a recurso, não pode mais recolher, você tem que se recolher, e não pode, vai ter que cumprir pena a partir do 2º grau. Mas enfim, isso nem chegou a discutir. Nessa história toda, nas decisões que aconteceram a partir de 2016, a ministra Rosa Weber vinha acompanhando a colegialidade, porque para ela é extremamente importante o princípio da colegialidade. Eu vou fazer um parênteses, vou retornar isso aqui. Se fala demais em colegialidade, os ministros, alguns deles pelo menos, têm que privilegiar a colegialidade, têm que respeitar a colegialidade, e é tudo que nós queremos. Se o órgão é colegiado, que seja colegiado. Só que de uns tempos para cá, a única coisa que eles não têm respeitado é a colegialidade. Os tribunais superiores começaram a decidir, e os tribunais de um modo geral, monocraticamente, exageradamente. Quando é uma liminar, quando é uma cautelar, com uma emergência disso, é natural que o relator o faça e submeter depois a julgamento dos demais. Mas estão indo muito mais longe, estão julgando o mérito, estão afastando o julgamento do colegiado. Então, que história é essa de respeitar a colegialidade? Que é um princípio constitucional, que eu preciso respeitar. Em obediência à colegialidade, vou respeitar, vou suprimir o meu entendimento, deixo de lado e acompanho a maioria. Em princípio, eu respeito a colegialidade. Quando se tem negado peremptoriamente. O Supremo e o STJ têm negado muito, e mais que isso. Como tem uma previsão desses julgamentos puramente eletrônicos, então não se faz nem mais público.
mesmo quando mantém a colegialidade, se faz virtual. E no julgamento virtual, que já não se faz muita fundamentação, no julgamento virtual vale o voto do relator. Se alguém divergir, que peça. É muito mais cômodo simplesmente passar, nem ver, não olha. Então, além de você não ter direito à sustentação, não ter direito à colegialidade, não ter direito de ver, de manifestar coisa, simplesmente se ignora. E onde é que está a colegialidade? Todo mundo omisso. E quando é individual, a maioria delas tem sido individual, monocraticamente, você não tem direito nenhum para sustentar, para ver os fundamentos, para que os outros vejam, tenham oportunidade de se manifestar. Então, não se respeita o princípio da colegialidade, apesar dessa história de que, em nome da colegialidade, eu vou acompanhar, só quando interessa. Mas ao longo desses anos, desde 2016, em todos os julgamentos do Supremo, a ministra Rosa Weber, a respeito de liberdade, a respeito de habeas corpus, etc., a respeito de cumprimento de pena, ele dizia, em respeito ao princípio da colegialidade, eu acompanho a maioria, mas ressalvo meu entendimento pessoal. Ressalvo meu entendimento pessoal. E a evolução desse tema, dessa problemática, quando se entrou com as ADCs, se começou a questionar internamente, porque você não tem oportunidade de perguntar para ela, então se perguntar ela não vai dizer, que ela reserva o direito de ser declinado. Então todo mundo começou a se questionar, afinal de contas, qual é esse entendimento dela? Ela acompanha e preserva o entendimento. Então a gente começou, e os próprios ministros ficaram curiosos a saber. E com o passar do tempo, essa dificuldade de andar, de julgar, se começou a implorar, o pessoal acabou entrando com as ADCs 43, 44, 54, questionando exatamente o problema da prisão em segunda instância, que isso viola a Constituição. Você não tem como dizer que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz: ninguém será considerado culpado antes de sentença penal condenatória, que isso pode ter outro sentido. Não tem nenhuma forma de você dizer que sentença penal condenatória transitada em julgado possa ser mudada. O que é isso? É simples, quando não couber nenhum recurso. Então não tem como interpretar diferente. Daí se invoca os outros lugares, os outros países, as outras cartas constitucional. Mas, como eu disse antes, a nossa Constituição rege a nossa vida, o nosso Estado. E daí, a partir daí, a ministra preservando o seu interesse. Então todo mundo, quem acompanha sabe que o Supremo Tribunal Federal está dividido em duas turmas. 5 de um lado, 5 do outro. Não estou falando da primeira e segunda turma, estou falando do pleno. 5 de um lado, 5 da outra. E uma que tem o entendimento próprio, que ela não declina, acompanha a maioria, para fazer a maioria que era a vencedora, que vinha sendo, preservando o seu entendimento pessoal. Só votava, acompanhava a colegialidade. Eles começam a questionar, mas qual é o entendimento dela? Os dois lados, pelo menos. E eu acompanho isso, vendo de bom, se é lógica, se é que de repente existe lógica, a única coisa que não pode assegurar e esperar e garantir no Supremo Tribunal Federal é lógica. Lógica nenhuma. A coisa mais ilógica acaba acontecendo. Então, ficando naquele espaço. A pressão que se fez o ano passado, no final do segundo ano do mandato da ministra Carmen Lúcia, para colocar em julgamento, que tem que levar as ADCs. Está aí, está caindo de maduro. Tem ministro votando, ministro concedendo, tem ministro preservando a colegialidade, mudou a composição, mudou o entendimento declaradamente. Gilmar Mendes, por exemplo, reconsiderou, o Toffoli também tinha um entendimento claro. A pressão foi tão grande no final de 2017, e a ministra Carmen Lúcia, no último ano, chegou no início e disse: bom, tudo bem, vou levar. Então vamos fazer o seguinte: pegou e ao invés de levar as ADCs, que é subjetivo, que é genérico, que é para todos e é para ninguém, é genérico, pegou e levou um HC do Lula. Por quê? Uma estratégia da ministra Carmen Lúcia para evitar, para constranger o Supremo Tribunal Federal. Porque tem um estigma. Bom, quer decidir a respeito se efetivamente o cumprimento da pena será antes ou depois do trânsito julgado? Tá bom, então vou levar. Levou o habeas corpus do Lula, que o STJ negou, o TRF já tinha negado, e ela bota em julgamento o habeas corpus do Lula.
Por quê? Porque a ordem vai manifestar. Onde é que está a estratégia da ministra Carmen Lúcia? De constranger os ministros. Por quê? Porque as ADCs é genérica, é para todo mundo, né? Não é subjetivo. Ela é objetiva, é geral. Então, é uma tese, é um entendimento, é uma postura que o tribunal vai assumir. Isso ela corria risco, que ela sabia que perderia. Como ela não tinha interesse, pegou e levou no Lula. No Lula tem um estigma. Tem o estigma Lula, tem o estigma PT, tem o estigma dos fatos que aconteceram, dos fatos que foram divulgados, dos fatos que foram imputados, nem sempre quer dizer que foram executados, mas enfim, todo esse estigma constrange o ministro, constrange a autoridade, constrange a instituição. E logicamente, daí, nesse momento, é hora de julgar. Pois bem, para julgar um habeas corpus no Supremo, significa dizer que o STJ, o tribunal inicial, lá, erraram. Logicamente. Então, o que houve nesse habeas corpus do STJ que a ministra Carmen Lúcia colocou em julgamento? Houve erro? Claro que houve. Mas a ministra Rosa Weber e o ministro Alexandre não viram. O Fachin já ia votar naquele sentido mesmo, faquiniano, né? Tá dele. Mas eles não enxergaram que houve um erro. É simples. Por quê? Não houve fundamentação. O STJ pegou esse entendimento e confirmou a ação. E não fundamentou. Onde é que está o erro? Vamos voltar atrás. Lá naquele habeas corpus 126.292 de maio de 2016, 7 de maio, se não me engano, foi mal interpretado. Aliás, o Poder Judiciário do Brasil, todos os estados federais e estaduais, passaram a decidir erroneamente. O que ficou decidido naquele habeas corpus? A possibilidade de cumprir pena a partir da confirmação de segundo grau. Está escrito na própria emenda, a possibilidade de cumprir pena a partir da decisão de segunda instância. No entanto, a partir daí, os juízes e os tribunais passaram a decidir como sendo automático. Prisão automática, confirmação de segundo grau não tem fundamentação, é automático. Isso é um erro crasso. Intencional ou não intencional, eu acredito que não seja intencional. A verdade é que se passou a entender que o Supremo Tribunal Federal determinou que a prisão era obrigatória a partir do segundo grau. Mais do que isso, e o mais grave, que é do meu estado lá do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, meu estado, baixou uma súmula, 122, diz: a confirmação da decisão de segundo grau, a prisão é automática e obrigatória. Não basta ser automática e não basta ser obrigatória, tem que ser as duas coisas. É uma violência absurda. Então as decisões a partir daí passaram a ser automáticas, passaram a fazer todo o país, quando na realidade a decisão do Supremo foi a possibilidade da prisão. Significa dizer, é preciso que tenhamos presente que existe a prisão cautelar e existe a prisão final, de cumprimento de pena. Prisão cautelar é a prisão preventiva, é a prisão temporária, é a prisão em flagrante, é a prisão decretada pelo juiz, atendendo os objetivos, lá os requisitos do artigo 312 do Código Penal. Isso é cautelar. Todas essas prisões necessitam ser fundamentadas, precisam ser justificadas de acordo com aqueles requisitos previstos no artigo 312. Era assim que era para ser. Logo, as prisões, as decisões dos tribunais superiores, dos tribunais estaduais, dos federais e dos juízes monocráticos deveriam ser fundamentados nessa necessidade e não automático. Então é um engodo que se passa para a população, que a partir de agora, desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, vai prejudicar a Lava Jato, que é a primeira loucura que tem. Mentira, a Lava Jato é outra história. Ninguém é contra a Lava Jato. Eu sou contra, sempre fui e disse, escrevi muitas coisas, contra a metodologia utilizada na Lava Jato. São coisas diferentes. A parcialidade do Moro hoje está escancarada. A violência daquele Ministério Público lá estava buscando os passados do Dallagnol, por exemplo. Então, a história, a forma como eles utilizavam, a metodologia, a parcialidade, a investigação, os abusos que praticavam, prender
para delatar, obrigar a delação, humilhar o indivíduo para forçar a delação, enfim, toda esta metodologia que a gente sempre combateu. Agora, não venha insinuar, querer dizer, por exemplo, que fulano é mais honesto que eu, que eles, porque estão assim, são mais honestos que o resto da população, que quem é contra a metodologia utilizada pela Lava Jato é a favor da corrupção. O que é isso? Não abuse da ignorância do povo, respeite os outros, são coisas diferentes. Nós saudamos, é importante combater a corrupção, como é importante combater a violência, combater a criminalidade de rua, a criminalidade de massa, todos, mas tem que respeitar o jogo democrático, tem que respeitar as garantias fundamentais, tem que respeitar as regras do processo, é disso que a gente fala. Então nós não somos contra nada disso, não é contra a forma, a Lava Jato, os resultados que deu, pelo contrário, isso nós aplaudimos, mas nós não podemos concordar. O próprio Ministério Público Federal vem e admitiu, não, a gente prende para delatar, a gente prende para conseguir a delação. Então essa é a história, sem falar que a delação para mim é uma imoralidade, traidor, o sujeito é tão mau caráter, que é mau caráter ao praticar o crime, e pior ainda, trai o próprio companheiro, quer dizer, e mata a mãe se for necessário. Mas essa questão não está em andamento, não está em questionamento, não é disso que a gente está falando. Então esse problema agora que trouxeram para cá, então, prosseguindo, tem que deixar a sociedade ver que isso não causa prejuízo a ninguém, não causa prejuízo à investigação de corrupção, não causa prejuízo à Lava Jato, pode mudar o nome, o Dallagnol já está sendo afastado de lá, o Moro já fugiu, já vendeu, já se vendeu, porque ele negociou a venda do cargo com o Jair Bolsonaro, quando foi lá dizendo, não, eu aceito a proposta. Olha, se eu aceito uma vantagem indevida me prometida no exercício do meu cargo de magistrado, o que é isso? Dá uma olhada no artigo 317, o que ele diz. Ninguém questionou isso, ele vendeu o cargo, se vendeu para ganhar o negócio do concurso. Está escrito, está no conjuro, olha lá. Então, publicou, o UOL publicou, a Folha publicou, que ele disse, o Bolsonaro dizia, eu fui e prometi para ele. Então, não, se você vem, vai para o Supremo que você quer. Tá bom, ele terminou o negócio, pegou e foi lá na casa do Bolsonaro, disse, eu aceito. O que é isso? Negociação, vendeu o cargo. Vendeu o cargo, o que é? Bom, tem juiz para julgar. De qualquer sorte, então é preciso que a população e que nós entendamos que não está proibida a prisão de ninguém. A interpretação é diferente. Então, essas prisões cautelares, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão decorrente de pronúncia, desde que fundamentada, demonstrada a sua necessidade, está lá no artigo 312, continua. O que está proibido, o que não pode, é manter o preso pela condenação. Este cumprimento antecipado de pena é que está proibido. É só disso. Agora, se tiver a decisão do tribunal aqui, chegar na decisão, diz, olha, não posso manter preso, porque o Supremo determinou assim, assado. No entanto, nessa circunstância particular, neste caso, existem tais e tais fundamentos que satisfazem as exigências do artigo 312. Então, como estou demonstrando aqui a necessidade da prisão. Assim, liberto pela condenação, mas mantém decreto a sua prisão preventiva por tais e tais fundamentos que ficam ali. E ele vai continuar preso. Então é preciso dar esse crédito. Então, quando se fala nisso, é preciso deixar claro que nós temos uma outra posição, que é uma falácia dizer que vai ser liberado agora 590 mil presos, 490 mil presos é a metade da população presidiária. E é mentira que tem 700, 800 mil, tem mais de 900 mil presos hoje, sendo 40% disso, um pouquinho mais, provisório. Isso é um absurdo, não existe em lugar nenhum do mundo. Então, nós precisamos saber que alguns juízes estão fazendo horrores e invocando a decisão do Supremo, para constranger o Supremo, para julgar contra a população. Tem juízes, vários já saiu aí, anunciado na mídia, abrigo lá 18 anos, 20 anos, vou soltar porque o Supremo decidiu. Mas preso temporário, preso cautelar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cautelaridade, a prisão cautelar continua existindo. Então o magistrado tem o dever de examinar. Estão presentes as características, os pressupostos básicos dessa prisão, a necessidade dela vem em fundamento.
Agora mesmo, na semana passada, um juiz, eu não quero errar o estado, se não me engano, lá do Paraná, deu uma decisão mais ou menos nesse sentido. Pegou 28 anos já a pena aplicada do cidadão. E ali, Maslum, de São Paulo, eu posso ter errado o nome dele, veio e deu uma aula. Pegou a decisão, veio olhando, disse, olha, aqui está condenado, confirmado em segunda instância, mas o Supremo Tribunal Federal desautoriza. Venceu agora a tese que ele não pode ser mantido preso. Nessa circunstância, relaxa a prisão em razão da condenação e, no entanto, eu decreto a prisão preventiva porque os fundamentos estavam aqui e passou a examinar os fundamentos. Então, diante dos fundamentos da necessidade da prisão cautelar, estou decretando a prisão preventiva dele. Eu estou preso. É isso que tem que fazer. Se há necessidade da prisão, tem meios, tem condições, dá para fazer. Nós prosseguindo aí, examinando a grande estrela do Supremo. A grande estrela do Supremo Tribunal Federal chama-se ministra Rosa Weber. Por quê? Todos nós, operários do direito, não. Operadores do direito, eu me considero operário, né? Temos que trabalhar sempre. A gente ainda gosta, graças a Deus. Passou a ser a ministra Rosa Weber. Por quê? Todos nós, especialistas ou não, mídia, população, todo mundo sabe que tem dois lados, duas turmas, uma a favor, outra contra. E a fiel da balança é a ministra Rosa Weber. E era muito simples, muito confortável para ela, simplesmente dizer, bom, agora eu vou dar o meu posicionamento, mas vou acompanhar a maioria que o povão quer, que a mídia, a grande mídia toda quer, que todo mundo acha que é o normal, que é muito mais confortável, mais cômodo, fica de bem com todo mundo. Então, hoje, a ministra mais importante, mais corajosa, que tem que ser cantada e decantada, em prosa e verso, é a ministra Rosa Weber. Veio e diz claramente, o meu posicionamento é este. Eu sou contra a prisão antes do trânsito julgado. Ela poderia fazer diferente. Tinha todo mundo tinha aposta em todo sentido. E eu tinha uma esperança, uma leve esperança, mas uma grande insegurança. Por quê? Podia não ser, mas como ela sempre que acompanhou a outra turma, no meu juízo a turma ruim, deve dizer, ressalvo o meu entendimento pessoal. Ressalvo o meu entendimento pessoal. Se não fosse um entendimento diferente, não haveria necessidade da ressalva, porque ela diz, sempre privilegiei a colegialidade, o princípio do colégio, então eu voto nesse sentido. Então, votou naquele lá do Lula, e a ministra Carmen Lúcia sabia que ela faria isso, porque ela tinha esse princípio. Pois bem, essas circunstâncias todas que nos trazem, nos fazem refletir com algumas coisas desse gênero. Por quê? É muito fácil a gente pregar o caos, pregar a destruição, mas é importante que a gente tenha uma consciência de buscar o melhor, buscar o entendimento. Por quê? O que está acontecendo no sistema penitenciário? A ministra Carmen Lúcia, que eu admiro e respeito muito, enquanto presidente, andou passeando pelo Brasil visitando penitenciários. Deve ter estado aqui, inclusive. Esteve em Manaus, esteve nos grandes lugares. No entanto, nós tivemos grandes catástrofes, massacres nos presídios. Daqui, de Manaus, e vai outro país aqui do norte, que eu não me lembro do norte, do nordeste, aqui em cima. E, quando na realidade, a ministra Carmen Lúcia, que era culpada por isso, também contribui com a superpopulação. O que o Supremo fez pelo sistema penitenciário? O que o sujeito que hoje preside o Ministério da Justiça fez? Nada. Só impediu réus. A miséria, a pobreza, a desgraça que existe dentro do nosso sistema penitenciário é vergonhoso, é imoral, é doentio, é uma destruição moral. A coisa menos importante que o indivíduo perde quando vai para lá é a liberdade. Na verdade, ele perde tudo. Perde a dignidade, perde a moral, perde o nome, perde a identidade, ele passa a ser um número simplesmente. E o sistema penitenciário corrompe, destrói, avilta, desmoraliza, torna indigno o ser humano. Qualquer batedor de carteira que é encaminhado para o sistema penitenciário, sai de lá um grande assassino, um grande quadrilheiro. Ele é obrigado a se associar a uma facção.
E diz o Moro outro dia, não, porque o indivíduo agora já está oferecendo vantagens para que ele entrar no presídio e ele não se vincular a nenhuma facção, ele sai de lá e vai ter vantagem. Digo, como? Morto? Só morto. Ninguém entra no sistema penitenciário sem ir na entrada, já, qual é a sua facção? Não tem, agora tem. Qual é a que você quer? Ninguém tem o direito de ficar sem. Como se fosse possível, não quero ser, porque o ministro da Justiça prometeu, daí eu saio daqui, eu estou bem. Se você não vai sair, não tem como sair, não tem opção. Então, esse caos do sistema penitenciário, ninguém trabalhou por ele, ninguém levou a sério. A grande responsabilidade por esses massacres que aconteceram aqui nos presídios é do ministro da Justiça, que continua empilhando gente, empilhando preso, inclusive provisório, 40%, 400 na verdade, chega em torno de 400 presos provisórios, que não têm decisão definitiva, e estão cumprindo pena. Pois bem, que não fez absolutamente nada. A prisão é uma fábrica de delinquentes. O indivíduo sai de lá, um grande delinquente, um grande criminoso, vai aprender, vai se escolar na criminalidade, vai se associar e sair de lá cumprindo função, vai ser muito pior do que saiu. Então, esta responsabilidade é do Estado, e o Estado até agora não fez absolutamente nada. Nós temos ouvido um lugar aí que tem, acho que não é aqui, que a capacidade é para 400 presos, tem 2.000. Isso é uma vergonha, é um absurdo, é uma imoralidade, o cidadão não sabe nada disso. Não pode esperar a opinião pública, a opinião, quanto pior, melhor. Ele acha que tem que prender mesmo. Não dá medo dele, diretamente. Então é preciso consciência, é preciso a gente fazer alguma coisa, é preciso estabelecer metas. Tem que buscar uma forma de diminuir o sofrimento da prisão. Por quê? Porque nós estamos transformando esses indivíduos em animais, que sairão de lá muito pior. Esses 2.000 que tem aqui, mais o resto que tem no interior, vão sair de lá muito pior como bandido. Vai piorar a vida da sociedade, porque se transformam, são animais, porque é assim que eles são tratados, e a forma de sobreviver é isso. Acontece que ninguém se preocupou com o ingresso, porque o indivíduo que sai de lá, muito pior do que entrou, e não tem para onde ir. Por quê? Quem é que dá oportunidade para o ingresso do sistema penitenciário? O senhor dá, a senhora dá? Nem eu. Imagina só, eu morava em Porto Alegre, tinha uma casa bonita lá, que eu morava lá, 10 anos aqui, quando aparece um cidadão pedir para, tinha uma vaga para piscineiro, cuidar da minha piscina. Fui lá, fui mostrar para ele, conversando, o senhor entende? Entendo, faz assim, faz assim. Aí o senhor tem expediente? Tem, eu trabalhei, então tem que fazer isso, aqui tem que dar uma melhoradinha aqui. Gostei do cara, disse, pois é, cidadão, olha, eu estou precisando realmente, que o meu está com um aviso prévio. Eu disse, doutor, eu preciso ser honesto, que o senhor precisa dar uma informação. O senhor disse, não, claro, não. Disse, olha só, eu sou ex-presidiário, acabei de sair do presídio, até me arrepio, ó, assim, acabei de sair do presídio, então, mas eu quero levar uma vida honesta, quero ter uma oportunidade. Eu, não, claro, imagina, eu sou penalista, também sei disso, tenho um livro falando da pena de prisão, conheço tudo aí, mas faz o seguinte, como eu tenho mais 2 para entrevistar, já tinha decidido pegar, já tenho 2 para entrevistar, então te envolver os outros, né, pegar, eu preciso atendê-los, assim, para me ficar, e tchau, pensa, claro. E é assim que todo mundo faz. Estou mentindo, vocês podem ser, não é verdadeiro, estou inventando, mas é assim que todo mundo faz. Se eu fizesse, fosse o caso de faria. Se eu fizesse, eu sair do presídio, igual. Não dá, a casa é aberta, o condomínio é aberto, né, muito grande, aquelas coisas todas, meu Deus do céu, né? E o Estado faz o quê para ele? Porque o Estado não admite ninguém que tem maus antecedentes. Se tiver um negocinho ali que o juiz deu, ele diz, olha aqui, respondeu o inquérito, o inquérito já chega, já nem sabe o que é isso. Não tem, a sociedade fecha todas as portas do cidadão. E depois, quem é o responsável pela reincidência? Só ele. O Estado vira as costas, a sociedade vira as costas, ninguém dá oportunidade, mas o responsável pela reincidência não é a sociedade, não sou eu, não somos nós. É o indivíduo que não teve oportunidade, que saiu de lá, foi encaminhado para lá como um bom cidadão, saiu de lá um marginal perigoso, tendo que delinquir para sobreviver, ninguém dá oportunidade para eles, fecha as portas de todo mundo, mas o responsável pela reincidência é ele, ainda é punido de novo, por isso. E é assim que funciona a sociedade. Bom, pois bem, só para encerrar, o que acontece? Eu digo o seguinte, se me deixarem à noite, me despejarem no Tóquio, fazendo um avião, de repente dá um problema no gasoto, vai ficar aqui, senão, tem esse negócio de comandante, se você discutir com eles, para o avião e vai desembarcar lá. Fica aqui, me solta sem documento, sem nada, sem dinheiro, não fala uma palavra japonês. Digo, olha, sem comer, eu passo uma semana. Agora, sem nada, você fazer uma palestra. Morro de sede.
E como é que eu vou sobreviver lá? Ninguém vai me dar emprego, ninguém vai me dar, de repente eu vou pegar um água para tomar. Os caras me prendem, japoneses, mas é assim que o preso se sente. É sem oportunidade, sem vez, sem trabalhar. Então eu sugiro, por que não? Por que não criar, por exemplo, para encerrar, uma preocupação com o egresso? Por que não, por exemplo, criar uma prisão industrial? Criar indústria. Cada estado fizesse, por exemplo, umas 2 indústrias com vaga de 1.000 trabalhadores. 1.000. Cada indivíduo que sai de lá vai para aprender. E fica por 1 ano ganhando o salário dele e aprendendo a profissão. E sai, vem outro. Isso faz uma rotina. Todos os estados criassem isso aí, veja quanta gente dá. É só um exemplo de preocupação com o egresso do sistema penitenciário. Por quê? Porque ele sai de lá e ele não tem para onde ir, não tem emprego, não tem família, não tem ninguém, e tem a turma esperando ele lá fora. E nós queremos que ele não reincida, e punimos de novo se ele voltar ao sistema. Como é que ele vai viver? E só não reincida se a gente não pegar, porque não tem outra alternativa. A sociedade empurra para isso, o Estado empurra para isso, não tem oportunidade para trabalhar, não tem oportunidade para viver, nem o cara que tem uma piscina para trabalhar não quer fazer, não quer dar emprego. Então é preciso a gente repensar e assumir um pouco as nossas responsabilidades. A sociedade comum, o povão de modo geral que a gente fala, não tem consciência disso, não tem noção, não tem informação, e acha que quanto pior for o preso, melhor. Que o preso está na prisão para ser punido, para sofrer castigo, para ser castigado. Não, a prisão é o próprio castigo. Ele tem que ser recuperado, ele precisa sair de lá. O professor Regis estava falando antes em recuperação, em alguma coisa do gênero. Acontece que nós não temos nada. O negócio do objetivo ressocializador do sistema penitenciário não existe. O brasileiro não conhece nem o máximo nem o mínimo, nada, não tem noção disso. Nem as comissões que se precisam para fazer trilhagem para separar os presos a gente não tem. Pessoal, de qualquer forma, acelerado e atropelado, correndo sempre como eu faço, eu mais ou menos dando um recado aqui. Não era bem isso que eu ia falar, mas enfim, a gente vai mais ou menos como é que é, uma mistura, para poder dar um recado. Dizer da alegria, do prazer de ter vindo aqui, conhecer essa terra, essa cidade linda, maravilhosa, pequena, bonita, linda, charmosa, um pouco distante da gente. Cumprimentar a todos, agradecer a atenção, é um prazer, e espero outra vez ter a oportunidade de retornar para cá. Muito obrigado.